Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha por algum meio de comunicação, primeiramente dizer que é lamentável o que nós temos visto ocorrer, não somente no município de Penápolis, mas em vários municípios que acompanham o governo Dória nesse estado de São Paulo, tentando fazer o máximo possível para desorganizar a população, trazer desinformação, criar tumulto. Um governo que deveria proteger a sociedade acaba trazendo, ao invés de ordem, mais desordem. E de que forma isso ocorre? Eu já disse aqui em sessões passadas que o meio pelo qual nós deveríamos regulamentar a sociedade com relação à abertura, fechamento de comércios, abertura, fechamento de empresas, se o prefeito realmente tivesse interessado em socorrer a sociedade, em proteger a sociedade, haveria um plano de contingência que seria enviado a esta Casa de Leis, que seria aprovado por essa Casa de Leis como lei, e o senhor promotor de justiça não haveria revogado o decreto do prefeito municipal que está tentando fazer papel do Poder Legislativo. Nós temos visto vários prefeitos tentando fazer papel do Poder Legislativo. Impressionante, prefeitos fechando aeroportos através de decretos, tentando regulamentar o espaço aéreo como se fosse atribuição dele, tentando regularizar as questões de rios, fechando atividades comerciais, como se a Constituição Federal não protegesse a atividade econômica, como fundamento da Constituição Federal, o livre exercício da atividade econômica. Então é impressionante, se o prefeito realmente quisesse ajudar a sociedade, haveria mandado para esta casa um projeto definitivo regulamentando a situação da cidade em momentos de calamidade pública, estado de sítio, estado de defesa, seja lá qual for o momento crítico que o município vivencia. Ao invés também de trazer progresso, traz atraso, porque os empresários estão todos aflitos, porque não têm mais condições de manter os seus funcionários e também não têm condições mais da sua própria subsistência. Já foram feitas várias reuniões, o próprio Sincomércio tem se encarregado de entrar com processos judiciais para tentar reaver, junto à sociedade, o funcionamento equilibrado, desde que a sociedade esteja devidamente protegida. Nós vimos aqui aquela senhora que falou, por que eu estou fazendo máscaras se eu tenho que ficar presa dentro de casa, com tudo fechado? Nós estamos vendo o Brasil e o município de Penápolis indo na contramão dos países desenvolvidos, que já voltaram às suas atividades normais com relação às indústrias, às empresas e ao comércio. Já verificaram que não tem como controlar o incontrolável. Se este vírus vai atingir a população de maneira geral, por que querer destruir a base da sociedade, que é a atividade econômica, o emprego, o empresário e o empregado? Então, nós temos aí uma situação totalmente desconcertante, totalmente contrária àquilo que os países desenvolvidos estão trazendo para a população. Também estamos tendo desinformação. Ao invés do poder público trazer informação correta, nós temos várias desinformações com relação à quantidade de pessoas atingidas pelo Covid. Nós vemos aí pessoas que tinham outros tipos de doença, que estão sendo acometidos por outro tipo de doença, e que estão sendo apontados, e principalmente em momentos pontuais. Vocês podem perceber, sempre em momentos pontuais surge mais um caso em Penápolis, toda vez que a população resolve aí se manifestar. Nós temos vários momentos em que a sociedade quer vir para a rua para tentar uma manifestação e o poder público vai lá e solta mais um caso de Covid, deixando todo mundo aí apavorado. É nítido esse apavoramento, é nítido que nós não temos casos suficientes em Penápolis para esse tipo de caos que estamos criando através do governo. É nítido que se tivéssemos o que está acontecendo em Wuhan, o que aconteceu na Itália, o que aconteceu nos Estados Unidos, eu vou falar igual o Dória fala, é ciência, matemática é ciência. Se tivesse ocorrendo o vírus na proporção do que ocorre nesses capitais, nessas cidades,
A multiplicação seria em progressão geométrica, não seria um caso sim, um caso não e acabou, passa 2, 3 semanas, não tem mais caso. Não existe isso. Onde tem Covid, a multiplicação é em progressão geométrica. Pode ser de 10 em 10, 5 em 5, 2 em 2, que é o mínimo. O mínimo deveria estar acontecendo, no nosso município e não está acontecendo. Desinformação. E para finalizar, senhor presidente, o governo também não traz transparência com relação aos recursos públicos que estão sendo aplicados. A população faz perguntas, cadê os 7 milhões que veio ou se está vindo? E o que ocorre com o poder público? É mentira esses 7 milhões, eu já vi em vários lugares, defensores do prefeito trazendo desinformações em grupos sociais, e, inclusive, é lamentável pessoas da sociedade que nunca participaram ativamente do Poder Legislativo, querendo se manifestar em grupos sociais através de lives que estão sendo assistidas aqui neste momento, e um grupo de pessoas controladas politicamente que estão ali atacando o cidadão de bem, se dizendo que essas pessoas de bem são aí adversárias do governo e contra o governo, como oposição política. Uma mentira. Mais de 70% da população penapolense está insatisfeita, querendo se manifestar, trazer sua opinião, e infelizmente não estão conseguindo através dos meios próprios que nós temos, que é o Facebook. Então, infelizmente, todas essas informações que vêm em desencontro, o governo municipal tem que colocar a mão na consciência. Nós sabemos que o prefeito pode ter seus interesses, interesses positivos. Então, se tem interesse positivo, senhor presidente, só para finalizar, ainda estamos dentro do tempo, o senhor recebeu um ofício para essa semana, da qual o senhor prefeito pede para que não seja feito o plano de metas, a reunião de audiência pública, para que a prefeitura venha aqui demonstrar suas contas públicas junto aos vereadores e à sociedade. Apesar dele citar que está na lei orgânica do município, que os prazos são agora dia 30 de maio, e que por causa do Covid nós não devemos ter esse tipo de situação, por causa do Covid, eu quero dizer que a Constituição Federal que reza este texto, e esse texto é constitucional, é uma copia e cola da lei orgânica municipal, e os senhores viram aí com as leis eleitorais. Não pode mudar lei eleitoral por causa da Constituição. Não pode mudar plano de metas, prestação de contas por causa de lei eleitoral. Então, fica aqui a dica para que nós não aceitemos e que o município venha prestar conta de todos os recursos que estão sendo recebidos pelo município. Muito obrigado.